Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde e Higiene, com o apoio da Secretaria de Alimentação. E bom, domingo agora é Páscoa, então nessa época do ano muita gente tem os debates sobre: será que meu gato pode comer chocolate? Será que meu gato pode comer isso? Será que meu gato pode comer aquilo? Não só nessa época do ano, mas como muitas outras, há diversas perguntas do que o gato pode ou não pode comer de alimentos humanos. Então, eu vim nesse vídeo falar sobre os alimentos proibidos para os gatos, alimentos que nós humanos comemos, mas os gatos não podem comer de hipótese alguma. E claro, sobre os seus riscos e o que fazer e como oferecer uma alimentação fora da rotina para o seu gato, de maneira segura e responsável, tudo com informações de qualidade verificadas por veterinários de sites especializados em animais. No caso da Prefeitura de Igatópolis, os gatos. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. Sou Breno Gonçalves, você está em meu canal. O primeiro alimento são os famosos temperos, como cebolas e... Temperos não, desculpa. As famosas cebola e alhos, que muita gente vai lá para temperar a comida, deixar um gosto bom. Porque é difícil encontrar algo da nossa culinária brasileira que não tem esses ingredientes, cebola e alho envolvido. Eles são familiares, são, mas para os gatos não podem ser. E não é só cebola e o alho, a cebolinha e o alho poró também fazem parte disso. Porque quando os gatos acabam ingerindo esse alimento em grande quantidade, mesmo que seja pouco, mas seja ingerido assim de forma contínua, pode ter mesmo ingerido uma vez ou outra, esses alimentos podem acabar interferindo no sistema sanguíneo do animal e diminuir a quantidade de nódulos vermelhos, o que acaba resultando em anemia. Esses sintomas podem demorar a aparecer, mas em casos muito extremos acabam sendo necessária uma transfusão de sangue, devido aos componentes que tem na cebola e alho que podem acabar afetando de maneira considerável o sistema sanguíneo dos nossos gatos. Então esse foi o primeiro alimento proibido. O segundo, ele é muito comum nessa época do ano, né, a Páscoa, meio também é um mimo por muitos brasileiros, que é o chocolate. Muita gente gosta só de ouvir a palavra chocolate, ouvir aquele marronzinho do chocolate, já dá uma vontade de comer. Porque eles são deliciosos, apesar de hoje em dia terem muito açúcar, mas mesmo assim continuam bem gostosos para o nosso paladar. Só que o chocolate tem uma substância, um ingrediente chamado teobromina, que é exclusivo de qualquer chocolate. E esse alimento em gatos pode causar um choque no organismo e acarretar em manifestações que vão de diarreia até epilepsia. Por isso, nunca devem ser oferecidos ao gato, porque podem causar sintomas muito graves. E a gente não quer isso para os nossos amigos, né? Quando falamos em chocolate, também lembramos de outro produto, que é o café. Produtos em geral que contêm a cafeína. Porque os gatos, a gente quer ficar acordado, tem que fazer um negócio ali mais tarde, eu tenho que ficar amanhã acordado, vamos ali tomar um cafezinho, um café gostoso. Mas para os gatos, eles são muito sensíveis à cafeína, que ela pode atacar o sistema nervoso e cardiovascular. E em casos mais sérios, quando tem um maior excesso de cafeína, pode inclusive levar a convulsões e até mesmo levar a óbito. Então, por isso, nunca ofereça alimentos que contêm cafeína. Isso inclui refrigerante, próprio chocolate, café, essas coisas que contêm cafeína. Porque nosso coração costuma aguentar, mas os gatos não, pessoal. Porque eles têm um coraçãozinho mais sensível. Como todo gato acaba sendo mais sensível comparado a nós humanos, né? Continuando nas bebidas, o álcool. Primeiramente, que é uma irresponsabilidade você deixar um animal alcoolizado. E fora que o álcool nos gatos ele tem uma maior intensidade, o que pode causar exaustão ou depressão. E também alteração no ritmo cardíaco e respiratório, e em casos graves levar o animal a óbito. Por quê? Porque o álcool, pessoal, em seres humanos já fica ruim, né? A pessoa fica tudo alterada, fica com algo meio estranho.
Então, imaginem gatos que são mais sensíveis, são menores. Então, o álcool pode causar essas coisas muito graves nos gatos. E olha que um grande mito, muita gente acha, eu vejo no Tom e Jerry, eu vejo nos desenhos, nas animações, até nos próprios cartazes, que gato pode beber leite, mas isso é uma grande mentira. A gente sempre lembra, né, de um gatinho filhote bebendo leite em um potinho. Mas, bom, essa cena, ela é falsa, ela é fake. Apesar disso estar muito inserido na nossa cultura, principalmente em gatos, assim, beber leite está muito associado o gato com leite, principalmente por causa do leite materno da mamãe gata, que esse sim pode ser ingerido, mas o leite comum não pode, porque muita gente não sabe, mas gatos, eles são intolerantes à lactose. Ué, Breno, mas o meu gato mamava no leite da mamãe gata? Como assim? Pessoal, um leite que sai da vaca é uma coisa. O leite que sai da mamãe gata é outra. Assim como o leite que sai da teta da mãe humana o bebê é uma coisa, o leite de caixinha é outro. Então não é o mesmo leite, como muita gente pensa, mas sim são leites diferentes. E os gatos, eles são intolerantes, porque eles não produzem. Porque quando o gato chega a uma certa fase, ele para de produzir a enzima lactase, que é responsável pela proteína do leite. Dessa forma, o consumo de leite ele não é tão perigoso, mas assim não é recomendado, porque ele pode, como o estômago do gato parou de produzir a enzima do leite, eles ficam intolerantes. E o que acontece quando a pessoa que tem intolerância de lactose bebe o leite? Ela fica com gases, diarreia, problemas para defecar, mas isso também serve para os gatos. Os gatos também podem acarretar esses sintomas quando ingerem leite. Claro, o leite da mamãe gata é diferente. Eles podem normalmente ingerir o leite. Claro, só os filhotes, né? Porque gato adulto não precisa mais do leite da mamãe gata. Mas mesmo assim, não é recomendado. E caso um filhote não consiga mamar adequadamente o leite da mamãe gata, é recomendado um produto que tenta simular o leite da mamãe gata, mas ele não é nada igual ao leite de caixa, ao leite de vaca ou de cabra também. Nem de vaca nem de cabra pode ser oferecido. Mas é um leite que tenta simular o leite da mamãe gata para o filhote mamar. Muito popularmente conhecido como Pet Milk, que também é a marca mais famosa. Esses leites, infelizmente, eles são mais caros, mas eles dão os nutrientes necessários para o gatinho se desenvolver, caso a mamãe gata não consiga oferecer esse leite a ele. Bem, caso o gatinho não puder mamar, é recomendado uma gata que seja amigável e que produza leite e reconheça ele como filhote. Mas a gente em breve vai abordar mais vídeos sobre a maternidade dos gatos, essa fase tão delicada. Continuando aqui a nossa lista, o ingrediente muito comum, ainda mais pelos nossos irmãos mexicanos, que é muito utilizada na culinária deles, mas também na nossa, em alguns casos, é o abacate, que é a famosa base que faz a vaca mole. Não é muito conhecido no Brasil, mas no México é muito conhecido. O abacate, como vocês sabem, oferece inúmeros benefícios aos seres humanos, também é uma fonte rica de diversos nutrientes e ajuda também em diversas partes do corpo, mas para os gatos eles não têm essas vantagens. Tanto a folha quanto o fruto e o caroço do abacate podem causar dificuldade respiratória, dor abdominal e acumulações de fluidos no peito do animal devido à sua composição. Muitos ingredientes que fazem bem para nossos humanos, os gatos não podem comer por quê? Por causa da sua tabela de ingredientes, seja naturais ou adicionados. Nutrientes fazem bem para nós humanos, acabam não fazendo bem para os animais, porque é um organismo totalmente diferente do nosso, entende? Essa aqui é uma bem interessante, que é a uva e seus derivados, inclusive uva passa, suco de uva e vinho. Nem tudo passa, é uma piada bem engraçada, porque o consumo de uva excessivo para os gatos pode causar intoxicação renal, provocando danos irreversíveis ao rins.
Mesmo que as pequenas sementes dessa fruta podem causar um perigo de asfixia devido ao seu tamanho. Porque as uvas, uva passas, sucos de uva e vinho, que inclusive também com o vinho também contém álcool, outra coisa não recomendada, podem ser perigosos para os gatos, devido às suas composições e ingredientes, que não fazem nada bem para o nosso gato. Essa aqui também é um mito que muita gente acaba desenvolvendo, que é o atum, sardinha e outros latados. Muita gente já viu o gato comendo atum, comendo sardinha na TV, nos desenhos e muito mais. Gatos, inclusive, aparentam ser amantes de sardinha da cultura pop. Mas não. O gato pode comer peixe? Pode, com suas restrições. E a sardinha, atum e latados entre elas. Primeiro que eles são processados antes de chegarem até nossa casa, eles não são naturais. E em lata podem vir salgados, temperados ou oleosos até demais, o que pode deixar os nossos gatinhos com problemas digestivos sérios. Então nunca ofereça nem atum, nem nem atum, nem sardinha e outros latados para os gatos. Peixe pode, mas claro, tem suas restrições. Na Semana Santa também é importante salientar que o peixe tem que remover a espinha e outros componentes que fazem mal aos gatos. Inclusive, eles têm que ser cozidos. Peixe cru não é nada recomendado você oferecer peixe cru ao gato, porque peixes oferecidos cru podem causar uma intoxicação alimentar e se contaminar com as bactérias ali presentes, tanto carne quanto peixe. Inclusive, o peixe é muito oferecido na Semana Santa para nós humanos e acaba, consequentemente, o gato pedindo, porque gato ama peixe. Então, se você for oferecer peixe, retire todo o esqueleto, a parte ali da espinha do peixe, que pode causar o gato se engasgando. E também cozinhe o peixe cru, não pode. E, claro, nunca ofereça peixes enlatados, como atum e sardinha, porque além desses temperos todos, contém sódio, que é bastante prejudicial ao gato. E nunca ofereça peixe cru, tá, pessoal? Peixe cru tem bactérias, tem muitos componentes que podem fazer mal sérios ao gato. Então, conscientize nessa Semana Santa, tá? Outro cardápio bastante presente no menu brasileiro é a pimenta e especiarias em geral. O organismo dos gatinhos não digere bem como o nosso. Inclusive, o nosso também não digere muito bem a pimenta, né? Muita gente não gosta. Então, nada de oferecer comidas muito temperadas. Inclusive, nada de pimenta, tá? Porque isso pode causar ardência, diarreia e problemas sérios na barriguinha do nosso gato. Inclusive, especiarias como o louro, muito famoso para temperar o feijão, e a noz moscada pode acarretar convulsões e tremores, que a gente não quer nada disso para o nosso gato, né? Então, nunca ofereça alimentos com esses temperos. Outro tempero muito comum na culinária brasileira é o xilitol, que parece estranho esse nome, parece, mas trata-se de um adoçante usado em doces industrializados, em artigos de higiene e coisas de higiene bucal, como a famosa pasta de dente. Por isso não deve ser oferecido, quando você for escovar o dente do seu gato, que vai fazer um vídeo também falando, nunca escove com a pasta de dente humana, né, o famoso flu. E deve ser oferecido uma pasta de dente própria para os gatos, que inclusive não contém essa especiaria, né, esse ingrediente, que é o xilitol. Porque o xilitol, pessoal, em gatos, ele diminui o nível de açúcar dos animais, acaba levando a vômitos, tonturas e até falecimento por hipoglicemia. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre diabetes em gatos. Eu recomendo muito você assistir no canal, tá? Esse vídeo sobre diabetes está completíssimo, com muitas informações interessantíssimas sobre essa doença que também pode acarretar problemas nos nossos queridos amigos gatos. E aqui no final da nossa lista, temos carnes e ovos crus. Como falei, nem peixe, nem qualquer ingrediente deve ser oferecido cru. Nem para o gato, nem para o humano, porque além de conter bactérias sérias como a salmonela, que causam danos muito graves em nós humanos, também, claro, pode causar nos gatos. A gente fala, gatos são carnívoros, eles têm que comer carne. Primeiro que a ração já contém, certas rações contêm
carne ou algo parecido com carne. Mas cru também não tem lugar, não deve ser oferecido de maneira alguma. Na natureza, os gatos comiam carne cru? Comiam, mas muitos acabam partindo mais cedo por causa disso. Então, sempre oferecer carne para o gato, primeiro que você tem que cozinhar. Cozinhe bem a carne antes de comer, num ponto certo. Porque alimentos crus, não só a carne, como falei, o peixe e os ovos também, eles podem conter parasitas perigosos para tanto a nossa saúde quanto a do nosso gato. Cozinhar a carne é o modo mais seguro e prático para garantir que o organismo presente nessa carne não consiga contaminar ninguém. Aí nisso, o ovo cru, que pode ser sentido pela lambida dos filhos nas cascas descartadas em casa, pode acabar impedindo a absorção de vitaminas B nos gatos, trazendo problemas dermatológicos. Ué, mas Breno, eu vi na internet que casca de ovo faz bem para as plantas e para nós. Por que para os gatos não fazem? Porque é simples. O gato não tem o mesmo organismo que a gente, pessoal. O organismo dele é completamente diferente. Não vou falar completamente, mas totalmente diferente. Coisas que fazem bem para nós humanos não fazem bem para os gatos, como a gente falou nessa lista. Então, quando for descartar o seu ovo, a casca do ovo, jogue num lugar onde o gato não consiga ter acesso, ou melhor, jogue logo na lixeira para a companhia de limpeza urbana já coletar. E para encerrar nossa lista, um mito muito interessante, que é gato pode comer ração de cachorro, Breno? Primeiro, não. Porque não vai oferecer nada de nutriente, porque a ração de cachorro, como o próprio nome já diz, é para cachorro e não para gato. E como a ração é para cachorro, não contém os nutrientes necessários que o gato precisa absorver. Porque cada produto é para um animal específico. Então, se o gato for ficar comendo ração de cachorro, ele vai ter sérios déficits nutricionais, que é quando falta nutrientes no corpo do gato. Isso acaba acarretando problemas sérios de imunidade, entre outros. Então evita dar alimentos de cachorro para o seu gato. Acabou, tenta arranjar uma maneira de comprar, mas não ofereça de cachorro, porque aquilo não vai alimentar o gato e não vai oferecer os nutrientes necessários que o gato precisa. Eu trouxe esse vídeo nesse início de Semana Santa, na verdade começou ontem, né, a Semana Santa. Por quê? Porque é nessa época que muita gente começa a pensar, posso oferecer peixe, posso oferecer chocolate, posso oferecer aquilo para comemorar qual seja a religião. Então a gente traz esse guia especializado com dicas importantíssimas do que você pode e não pode dar aos animais. E claro, é importante lembrar, alimento ideal para o seu gato é aquele que cumpre suas necessidades específicas, como a ração, sachês e outros alimentos essenciais. Inclusive a ração deve ser sempre o alimento principal do gato, nunca só o sachê, sempre a ração, porque a ração contém os nutrientes adequados. E claro, procure ração de qualidade, que não tenha excesso de sal, excesso de sódio, para não fazer mal para o seu gato e que consiga fazer ele viver uma vida mais feliz e saudável, pessoal. E se você for oferecer outros tipos de alimentos, consulte sempre um médico veterinário especializado em nutriologia, para ele te dar as dicas necessárias do que pode, não pode, a quantidade que você deve oferecer ao seu gato. Esse é o seu guia de alimentos que o seu gato pode ou não comer durante toda a sua vida. Então, esse pessoal ficando aqui, vida da Prefeitura de Tópicos, com a Secretaria de Saúde e Higiene, com apoio da Secretaria de Alimentação. Te vejo na quarta, já que agora nossos vídeos são segunda, quartas e sextas, sempre a partir das 18 horas. Esse pessoal ficando aqui, boa semana a todos. Tchau! Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar se você gostou desse conteúdo e que pessoas tenham também esse privilégio. É isso, tchau! Fontes das informações são da Uli e da Pet Love. É isso, tchau!